Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live. Sejam bem-vindos para fazer suas perguntas, para descobrirmos o que mais mata as pessoas hoje no mundo. E eu estou aqui, né? Eu estou testando aqui para ver se dá certo a nossa internet, conectando aí com o pessoal, ok? Quero agradecer quem está aqui comigo hoje, é uma pessoa muito especial. Dá uma aparecidinha aqui, Alex Duarte. Oi, pessoal. Tudo bem? Está nos ajudando aqui com muitas perguntas que já estão chegando em box. E porque as pessoas querem saber o que mais mata, Alex? As pessoas. O que mais mata são as doenças do coração. Novamente, nós vamos falar sobre isso. Há muitos pedidos e o nosso foco hoje é esclarecer, elucidar mesmo o que é essa doença que mata as pessoas. Nós estamos conversando com você, já morreram 3, porque a cada 40 segundos morre uma pessoa no Brasil de infarto do miocárdio. É a doença que mais mata. Então, hoje a nossa noite vai falar sobre esse órgão tão importante dentro de nós, que é a nossa máquina da nossa vida, o nosso coração. É ele que é a força motora e também pode ser o nosso maior problema. Tânia, a maioria das pessoas estão perguntando sobre contaminação, porque quando você recebe um diagnóstico, você pode se contaminar ou não, né, a ele. Exato. E você acaba perdendo a linha, né? Eu vou dar um exemplo que talvez vai matar aqui uma grande charada quando a gente fala sobre diagnóstico médico. Claro que a gente tem que investigar, a gente tem que buscar, mas vamos dar um exemplo assim que eu gosto de trazer. Nos Estados Unidos, em cerca de 15 mil mortes por ano acontecem por armas acidentais, porque o americano tem um armamento e lá o porte de arma é liberado. Então, em média, 15 mil acidentes fatais de morte acontecem devido ao porte de armas. No entanto, você morre 900 vezes mais nos Estados Unidos de erro médico, porque são 220 mil pessoas que morrem por erro médico. Então, é interessante trazer esse negócio da contaminação, porque nem sempre o teu diagnóstico é aquele. Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico, o que eu tenho visto, que trabalhei muito tempo na área médica, trabalhei dentro de UTI, verificar o seu diagnóstico com outros profissionais e fazer os exames adequados, realmente tirar a dúvida, porque muitas vezes o estresse, por exemplo, é um veneno para o coração. É incrível, saiu um simpósio ano passado comprovando que das emoções que nós temos, eu posso comprovadamente, o estresse, ele é comprovado em doenças coronarianas. Então, o que acontece? 60% do estresse causa infarto do miocárdio. Por isso que nós temos hoje jovens tendo infarto do miocárdio. Tinha um paciente de 26 anos com infarto. Então, quando a gente for falar agora sobre o que mais mata as pessoas, são as emoções erradas. Olha que interessante, né? Então, não saber gerenciar as emoções, por incrível que pareça. A forma como é dado, então, o diagnóstico faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O enquadramento médico, né? Faz o diagnóstico, a forma com que o médico conduz, porque a pessoa ela se apavora. Se ela se apavora que ela está tendo um infarto, aumenta automaticamente a pressão sanguínea, aumenta a liberação de adrenalina e cortisol, que são os que fazem as nossas artérias se contraírem mais, e a pessoa tem o risco realmente aí de morrer, muitas vezes, quando é dado um diagnóstico. Então, o médico tem que ter um enquadramento, tem que explicar, às vezes tem que desenhar o que está acontecendo para o seu paciente, para que a pessoa tenha tranquilidade nesse momento de transição, passar por aquilo ali. Então, é uma das preocupações que a gente tem. Gente, eu queria, antes de continuar, Alex, dizer que quem compartilhar a nossa live de hoje concorre a um PNT, Programação Neuroevolutiva Transformacional, onde nós trabalhamos muito as emoções e gerenciamento das pessoas. Então, você que está nos assistindo, hein, Alex? Concorre a ele, ao PNT edição 47, que nós vamos ter aí no Brasil em outubro, e você pode ser um sorteado aí, concorrendo a isso e compartilhando com a gente a nossa live informativa de hoje. Manda aí, Alex Duarte, quais são as outras perguntas? A primeira pergunta é da Mariana Gouveia, de Araçatuba, São Paulo. Ela quer saber o que então faz para a gente não se contaminar com diagnóstico, principalmente na internet, porque você recebe um diagnóstico e às vezes você vai direto para a internet para saber o que é. Doutor Google, né? Google, né? Nós temos muito isso. Então, as pessoas... É que assim como tem informações na internet que são corretas, também tem informações perniciosas, que nem sempre são reais. O principal é que nós temos que saber uma coisa, Alex.
A cada 40 segundos, uma pessoa morre de infarto do miocárdio. Só que, no entanto, nós temos um índice mais alarmante. São 350 mil pessoas que morrem por ano. E dessas 350 mil, a metade poderia ter sido evitado ou prolongado sua vida se tivesse agido preventivamente. Então, mais do que eu ir atrás do diagnóstico, é elucidar e começar a trabalhar a parte preventiva das pessoas, que isso que é o fundamental. E quando a gente vai para o Google, a gente se impressiona. Esses dias eu tive um caso, eu tô com câncer de estômago. Uma paciente de 32 anos, câncer de estômago, ok, qual o exame? Tu tem aí, me passa o exame. Não. Eu fui no massagista e detectamos que aquilo, eu fui para o Google trazia os mesmos sintomas. Não dá para ser assim. Isso contamina, a pessoa fica louca, já acha que tem um tumor, já acha... Tem que ter uma assertividade diagnóstica. E às vezes você vai ter que passar para um médico, 2 médicos, 3 médicos, até que você consiga fazer. Existem médicos bons, profissionais excelentes. E uma coisa que eu falo muito, procure bons profissionais quando a tua vida está em risco. Não adianta nós ter dinheiro, nós termos império se a gente não tiver bons profissionais. Seja na área médica, dentista, advogado, eu me cerco de pessoas competentes. É uma lei que eu tenho. Então, se hoje eu tenho pessoas competentes do meu lado, procure médicos profissionais competentes e vai tirar a dúvida do diagnóstico antes de se deixar se contaminar por pessoas que não têm conhecimento, ou então, porque a nossa mente ela não filtra o que é real e imaginário, entendeu, Alex? Tudo aceita. Que você olha, ela aceita e começa a entrar o pânico, o pavor. O pavor faz o quê? Vasoconstrição, aumenta o estresse, aumenta a pressão sanguínea e a necrose cardíaca, né? O que o infarto é? Acaba necrosando determinadas áreas do coração. Começam a morrer as células e o coração tem que respirar, ele precisa de energia, de força. Nós temos uma carga eletromagnética, Alex. Na distância que eu estou de você agora, que não dá 2 metros, eu estou te passando uma energia que o meu coração tem uma voltagem ao redor. Porque a gente mede a eletricidade, né? Do corpo da gente. Eu acho que isso é importante falar. Como é que a gente mede a eletricidade, por exemplo, do nosso cérebro? Isso é ciência, é comprovado, né? Neurociência. Mas como é que a gente mede a eletricidade do cérebro? Através do eletroencefalograma. Como é que eu meço a eletricidade do coração? Através de um eletrocardiograma. Então, nosso corpo, que trabalha justamente em cima de íons, né, elétrons, somos eletricidade. E nós passamos isso para as pessoas. Talvez seja por isso que os orientais, namastê, não tocam em você. Porque eles sabem que no toque a gente tem essa transferência de energia de uma pessoa para outra, né? A Doraci, ela tá grande aqui. Beijo para todo mundo, tá? Janete, Goulart, querida. As perguntas já grande estão beijo. sendo iniciadas, Tânia. E a Manda Doraci, aí. ela quer saber, então, uma dica. Como é que a gente faz, então, para controlar a emoção numa situação dessa? Veja bem, nós vamos falar no final da nossa live, Doraci, daqui a pouquinho, quais são as alternativas que eu tenho e vou falar sobre isso, todas elas. Vou meter as perguntas e no final vou colocar. Tem várias coisas que a gente pode fazer para controlar, principalmente as emoções, que é elas que hoje mais matam ou do que um fator hereditário. Nós já sabemos que não é a genética, a hereditariedade que faz esse fator de infarto do miocárdio. Ele age em torno de 10 a 20%. O meio onde eu estou inserido, os meus hábitos alimentares, os meus hábitos de sedentarismo. No Brasil, 50% da população brasileira hoje tem sobrepeso. Sobrepeso vem diabetes, colesterol, problemas cardíacos, né? Então, tem isso. Nós poderíamos falar em várias estatísticas de morte. Hoje, no Brasil, morre, para você ter uma ideia, um Boeing com 175 pessoas por dia de assassinatos. O Brasil tem 30 vezes maior violência que a Europa. Nós temos todos os dias. Então, por dia, 175 pessoas morrem por violência. Mas ainda o que mais mata é infarto do miocárdio, né? E tem uma pergunta do Felipe Souza de Porto Alegre. Ele quer saber se as pessoas jovens, elas também têm esse risco de morrer de um ataque cardíaco. Veja bem, abaixo dos 60 anos é o maior número de morte por infarto do miocárdio. Deveria ser o contrário, né? Felipe, né? Isso. Felipe, deveria ser o contrário. Deveria ser uma doença que quando o coração chega lá nos 90 anos, já está mais fraquinho e as pessoas então morreriam. Não, é abaixo dos 60 e aumentou exponencialmente nos últimos 3 anos abaixo de 40. Veja só, jovens. E o que é o maior fator? Fumo, tabagismo, né? Álcool, alimentação errada, que preventivamente nós poderíamos trabalhar tudo isso, quando a gente trabalha esse tipo de coisa. E uma das coisas, estresse. O estresse tem sido o vilão de todos os tempos. Estresse e depressão
e eles estimulam o infarto do miocárdio, por incrível que pareça. Samuel Cruz está participando aqui, ele pergunta, doutora Tânia, toda doença física, ela vem de um reflexo emocional, ela vem de um fundo emocional, sim ou não? Boa pergunta, não vou te dizer com sim ou não. Vou te dar um livro para você ler que se chama Das Emoções às Lesões. 5 maiores médicos que falam nesse livro, que é muito importante para quem gosta dessa área, eles declaram que 90% das doenças são psicossomáticas. Sabe o que mais mata as pessoas? A desinformação. Esse é o problema que mata as pessoas. A desinformação a nível de corpo humano mesmo. Se eu fosse perguntar para você, você acha que você tem... Nós temos hoje dentro de nós, Alex, 100 trilhões de células. Nós temos dentro de nós. Você acha que você tem mais células ou mais bactérias dentro de você? O que você acha, Alex Duarte, Célula. nosso diretor de cinema? Célula! Errado. Olha só. Nós temos uma proporção de uma célula, eu te falei que nós temos 100 trilhões, para 10 bactérias dentro do nosso corpo. E isso é uma coisa que nos causa espanto. Espanto, né? Por isso que nós consideramos o nosso estômago o segundo cérebro. Tem alguns médicos que dizem que é o primeiro. É o segundo cérebro, ou seja... Tudo é coordenado aqui, inclusive determinados hormônios que liberam a depressão. Então, a macrobiótica do nosso intestino, do nosso estômago, eles definem a nossa vida. Nós vivemos num mundo de bactérias. E nós temos, para vocês terem uma ideia, a primeira causa, eu falei do infarto do miocárdio, mas as infecções que matam em torno de 6 vezes mais o coração mata que as infecções gerais do Brasil inteiro. E a segunda causa que mais mata é câncer. Então, nós temos um parâmetro, infarto do miocárdio, câncer, e depois eu tenho as infecções que 6 vezes mais as pessoas morrem de infarto do coração do que infecções generalizadas. Então, é grande esse fator do coração, e eu acho que é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque se eu perder um rim hoje, o outro com 30% funciona. Hoje, eu tenho 2 pulmões, eu tenho 2 rins, mas eu tenho um fígado que tem 512 funções vitais. Eu tenho um coração que se parou aqui, ferrou. Tu não tem dinheiro, tu não tem patrimônio, tu não tem império, tu não tem nada. Essa bombinha aqui, que bate 100 mil vezes por dia, se parou, você foi. E nós temos a questão toda, 17 milhões de pessoas morrem por ano no mundo de infarto do miocárdio. Doenças cardiovasculares, vamos falar assim, que fica mais claro para as pessoas. Né? O Carlos, ele inclusive está dizendo sobre isso. Ele disse que foi até o médico e o médico falou para ele que ele teve um infarto. Tá? E o outro disse para ele que não tinha nada. Então, o que fazer? Porque ele ainda tem essa dúvida. Se ele teve um infarto ou não. Ele vive com essa dúvida. O poder do diagnóstico é muito forte. Então, uma pessoa me diz que eu tive um infarto, a outra pessoa me diz que eu não tive. Você vai ficar com o teu inconsciente na dúvida. Né? Tá lá. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é ir procurar um terceiro profissional, pedir exames, verificar o que aconteceu e ele, através, então, de uma boa anamnese, uma boa consulta, ele vai te tirar a dúvida por completo. Mas se um disse que o outro disse uma coisa, você sempre vai ficar com uma dúvida. Então, o melhor de tudo é fazer um exame que te dê clareza sobre isso. E quem compartilhar a nossa live hoje... vai estar concorrendo ao PNT e as pessoas querem saber sobre o PNT. Né? Que é como se administrar. Eu quero PNL, eu quero PNT, assim, temos registrar a participação aí, nós tivemos da Gessi, que está online um grande beijo. O Gessi de Novo Hamburgo, uma das mãos maravilhosas, uma das melhores massoterapeutas que eu já conheci. Um beijo para o Renato, nosso aluno que chegou de Londres recente, que hoje está de aniversário. Coração, um grande beijo para você, Renato. Janete Goulart, Maristela Casco, Luiz Felipe Duran. Pessoal da universidade que estão nos nos acompanhando. Um grande beijo para todos vocês. Então, o pessoal quer saber, Tânia, o que é o PNT e como ele pode nos ajudar a controlar as emoções? Ele vem do ramo da programação neurolinguística, só que o PNT é uma mistura de programação neurolinguística, neurociência, que a gente tem dentro disso, e liberação de traumas, que são as coisas que não deixam a gente evoluir, né? Muitas vezes você tem dentro de você algo assim que você não sabe de onde vem. Um medo, uma insegurança, uma força, tu até tem vontade, mas você não sai do mesmo lugar. Então, o PNT, ele vem justamente para te ressignificar e entrar naquela casa fantasma, que é eu mesmo, o meu inconsciente, na nossa cidade fantasma. Lá dentro, a gente não lembra o que aconteceu na nossa vida com 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos. A partir dos 4 anos, nós começamos a ter determinadas lembranças. Então, o cérebro armazena tudo. Você vai agora decodificar
o que aconteceu no teu inconsciente através de técnicas, como reimprint, né? Hipnose ericksoniana, que é na parte clínica, descobrir o que aconteceu com você, desde a gestação da mãe, ou até alguma coisa. Porque para o cérebro não existe... O trauma é algo que, para ele, é único. É como a tua digital. O que pode ter sido trauma para uma pessoa, pode não ter sido trauma para outra. E às vezes são coisas até bizarras, né? Grande parte dos traumas, quando a gente faz a ressignificação do imprint, acontece no parto, né? É onde tem muito a ver também com a parte cardíaca, quando a criança nasce. E por incrível que pareça, quando eu faço uma anamnese do meu paciente, eu pergunto duas coisas importantes: se ele teve parto cesariana ou foi normal, e se ele foi amamentado no peito. Porque essas duas questões vão fazer a tua macrobiótica, das tuas bactérias, ser um resultado para o resto da sua vida. Então, tudo que aconteceu na nossa vida, toda a nossa trajetória, toda a nossa história, ela vem de um jeito tal, toma conta e ela comanda o que vai acontecer na minha vida dali a 5, 10, 15, 20, 50, 60 anos. Conhecer isso que mata as pessoas, estresse, né? Mágoa, doença. O nosso coração, ele é sensível, por incrível que pareça. Ele tem uma carga de energia ao redor dele. Então, todas as emoções, já é provado, doenças coronarianas são as doenças comprovadas, dentro também das isquêmicas, que o estresse é um vilão. Ele é capaz de te dar um infarto miocárdio, porque ele libera algo que é nocivo para nós em demasia, que se chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Muitas vezes eu falo para meus alunos: chora, lava. Como assim? A gente aprendeu que chorar é fraqueza. Homem não chora. Quando a pessoa chora, ela libera na lágrima cortisol, Alex. E isso é uma das coisas que faz uma vasodilatação. E você, quando chora, está liberando, então, esse estresse oxidativo. Chore bastante, nem que seja no banheiro, na rua, sozinho, mas é importante liberar isso, né? Porque pode acontecer, muitas vezes, as pessoas terem isso. Quem compartilhar... Quem compartilhar com a gente aqui... Está concorrendo a um PNT. Concorre ao PNT em outubro. Aqui em Gramado. Turma aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Aguardo vocês do Brasil inteiro. Muita gente do Brasil está chegando. E você pode ser o sortudo, a sortuda, que compartilhar lá e pode ganhar. Só compartilhar, amanhã a gente vai ter já o resultado aí, quem foi o vencedor. Exatamente. Daniele Voltz, participando da live, ela quer saber se existe como saber, apenas por exames de sangue, se estamos em dia com nossas artérias. Não, porque eu vou bater bastante nisso, né? Hoje eu estou fazendo pós-graduação na Academia dos Médicos e a gente vê isso direto. O exame de sangue, ele vai te dar... Nós temos que pegar a acurácia, especificidade e a sensibilidade do exame. Então, não é... Às vezes as pessoas... o colesterol. O que é colesterol ruim? O que é colesterol bom? Isso seria uma discussão aqui, ó. Porque nós temos 12 tipos de colesterol que nós podemos chamar, que seriam, né, diferenciais. E isso não vem no teu exame de sangue. Como é que eu vou saber? Eu vou saber através da parte clínica do meu paciente, o tipo de dor, a intensidade da dor, a anamnese, o exame vai me ajudar a verificar os parâmetros, né, dos nossos leucócitos. São 1 trilhão de leucócitos que a gente tem de defesa, mas ele não é parâmetro para me dizer. Claro, se eu for lá e estou tendo nesse momento uma angina no peito, estou tendo um momento forte, uma instabilidade, e eu fizer um CPK, eu vou descobrir através do exame de sangue se eu estou com a minha protomina alta ou baixa. E isso é um indicativo, mas não significa que é. E isso é muito importante a gente ter, porque eu dependo da parte clínica também. Muitas vezes a gente tem um infarto silencioso, a pessoa nem sabe que está infartando. Está com uma dor, acha que é a mesma coisa, e é um infarto. Muitas vezes ela vai ter um sintoma que não é para ela característico. Ou a dor é pré-cordial, aqui nessa altura do peito, ou ela tem uma dor irradiada para lateral. Então, eu tenho que ter o exame clínico da pessoa, o exame sanguíneo e uma coisa importante. O que vai mudar é a prevenção. O que vai mudar é a forma com que o que nós comemos, a forma com que nós nos movimentamos. Vou dar um exemplo para você, tá? Só para ter um pedacinho de aula da fisiologia que eu vou dar aqui. A nossa célula, para a gente viver, nós precisamos delas. E são 100 trilhões dentro de nós. Nós precisamos de energia. Eu bato muito isso em aula. Motivação é uma coisa, energia é outra. Na nossa célula, nós temos uma capacidade oxidativa dentro dela que me dá energia. Vamos dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, a moeda é o dólar. Lá na Europa, pode ser as libras, em Londres, ou pode ser o euro em Portugal. No Brasil...
Aqui é a nossa moeda, né? A nossa moeda, já até esqueci qual é a moeda brasileira? Real. Da época do cruzado. Aqui é o real. Para o nosso corpo, a moeda que vale se chama ATP. O ATP, bem conduzido, vai fazer um coração mais saudável, um fígado maravilhoso, pulmões, rins, essa máquina funcionar maravilhosamente. E aí que eu tenho um detalhe, Alex. Aonde que eu mais tenho ATP numa proporção louca? É na célula muscular, nos músculos. Então, pessoas que têm sarcopenia são flácidas, né? Ou você vê aquela barriga grande, bracinho fino, às vezes é corredor até. Ele está fazendo a coisa errada. A sarcopenia leva a pessoa ao envelhecimento precoce e à morte. Então, o que eu preciso? Eu preciso justamente de músculos trabalhando. Como é que eu consigo boa mitocôndria, uma boa moeda para minhas células? Atividade física. Caminhada de pelo menos 30 minutos por dia. Tu tem por dia 1.440 minutos. Nós temos por dia isso. Dá para tirar 30 minutinhos disso aí para essa célula bombar? Então, o teu melhor remédio é atividade física. 30 minutos por dia. Faz vasodilatação, diminui o estresse, auxilia você. Gente, é de graça caminhar. Então, eu posso caminhar numa esteira, posso caminhar ao ar livre, E isso, o coração agradece. Você pode viver tranquilamente 15, 20 anos a mais, tendo uma boa atividade física, isso é comprovado, isso aqui não é empírico, e uma boa alimentação. O nosso corpo é igual uma plantinha. O que uma plantinha precisa? De sol. Nós temos aqui a vitamina D. Uma plantinha, ela precisa de nutrientes que vêm da terra. Nós precisamos comer coisas da terra. E não é porque você come coisas da terra, às vezes, que você é saudável. O Rio Grande do Sul é o primeiro lugar de maior número de pesticidas utilizados no Brasil. E nós, aqui no Sul, temos o maior índice também de câncer. Então, essa correlação é muito importante. Cuidado, 1.280 bilhões de pessoas tomam nistatina, que é para doenças do coração. No entanto, o índice de infarto miocárdio aumentou muito nos últimos anos. Então, será que está adiantando a medicação? Nós temos que nos conscientizar e, de uma vez por toda, mudar o nosso hábito de vida. O nosso coração, quando ele tem 10 quilos de sobrepeso no meu corpo, ele trabalha numa velocidade, ele sofre. Ele tem que trabalhar mais. Então, cada vez que o meu coração tem que trabalhar a mais e não está preparado para isso, diminui o meu número de vida. Que interessante. Pessoas que retiram a vesícula, eu tenho que te dar essa informação, em média duram 7 anos a menos. A partir dos 30 anos de vida, nós vamos diminuindo a nossa expectativa em 7 anos, proporcional. Então, a forma com que eu tenho de chegar lá na frente bem, né? Chegar bem, é a atividade física, a alimentação, rir, sorrir, por incrível que pareça, as pessoas que riem liberam hormônios, são mais felizes, são mais positivas, elas também desencadeiam menos cortisol, no sentido de fazer as doenças coronarianas. Então, algumas coisas que eu já estou passando aqui como dicas preventivas, que pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 50% das mortes, Alex, poderiam ser evitadas. E nós poderíamos estar evitando isso. Isso é muito importante, né? Lembrando que quem compartilhar a nossa live hoje... Concorre a um PNT. Concorre a um PNT, né? Que ressignifica a sua vida, reformula toda a sua parte de gestão emocional. E você pode ser o sortudo ou sortuda que pode ganhar aqui com a gente hoje. Tânia, o Everton quer saber se o câncer, ele é de uma origem, na sua opinião, de uma origem emocional ou de uma origem da alimentação? Olha bem, nós poderíamos passar aqui 3 dias falando sobre câncer, né? Tamanho, o que tu tá me pedindo aí, cada um é uma aula. São as duas coisas, né? Mas acredita-se hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Todo mundo tá na onda agora de tirar o glúten, a lactose e a glicose. Perfeito. Açúcar é o que a célula cancerígena mais se alimenta, do açúcar, né? E se nós pararmos para pensar, lá em 1900... praticamente não existia câncer. Em 1900, 1904, não existia câncer. E as pessoas se expunham ao sol, 90%. Era um agricultor que estava na lavoura e não morriam de câncer, por incrível que pareça. Depois, hoje, nós vivemos num momento onde só 10% das pessoas se expõem ao sol e o índice de câncer, é a segunda doença que mais mata no mundo, é altíssimo. Será que o problema é o sol, que tem tanto melanoma? Não. Agora, Everton, eu vou te dar a resposta.
a nossa célula se modifica, ela se transforma, ou histoquimicamente ou através de uma compressão mecânica. Compressão mecânica se dá por emoção, histoquímica, processo já da histologia, se dá justamente por alimentação. Hoje, a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que tem uma gastrite vai lá e vai tomar eu ia dizer Zolpidem para dormir, omeprazol. Toma omeprazol, de repente começa a enxaqueca. Vai lá, começa a tomar um remédio para enxaqueca. Começa a entrar no estágio que não sabe por que 5 anos depois está numa verdadeira depressão. Entra com fluoxetina, citalopram. Quando você vê, você está com 6, 7 medicamentos e você não está bem. Cada vez você piora e a tua medicação já acostumou. Tem que tomar 3 Tandrilax de relaxante muscular porque não funciona mais. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para nada que seja sintético. Se eu colocaria para você agora nessa mesa 32 copos de água, um do lado do outro. Imagina aqui, ó, 32 copinhos de água, você tem que tomar para diluir 1 copo de Coca-Cola. O nosso corpo, ele não foi feito para Coca-Cola, ele foi como a planta, ela precisa de água. Nós também, nós temos o mesmo tipo de célula, nós também. Nós precisamos de fotossíntese, sol, água e nutrientes da terra. Quanto mais orgânico, melhor. Então, a resposta que eu tenho para dizer, sim. Hoje, nosso problema não é lactose, por exemplo, no leite. Vou tomar leite sem lactose, vou tomar queijo sem... O problema é a caseína. Caseína é um dos maiores processos inflamatórios. Nós somos o único mamífero que ainda toma leite de vaca. Nem o bezerro toma, porque o bezerro só toma de pequeno, pois ele vai para o pasto. Se você vê uma vaca pastando, é cálcio que ela ingere da grama verde. Então, é muito relativo, nós temos que cortar isso. Eu estou falando um assunto aqui que vai bater de frente com a indústria alimentícia, vai bater de frente com muita coisa, mas que é saúde e vida. Se eu seguir uma dieta tradicional, com fritura, tudo aquilo que a gente vê, né? Pastel, tudo aquilo que refrigerante, sucos industrializados. Quando eu falo em suco, me arrepia. Não, eu tomo suco de laranja. Suco de laranja é tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de ingesta que você for. A laranja tem a fibra, você pode comer à vontade. O suco virou frutose e o nosso corpo, então, rechaça. Então, muitas vezes a alimentação, aí que tem um detalhe do exame de sangue, às vezes. Os nutrientes, você pode ingerir, as vitaminas, você pode ingerir, as cruzam e não entram na célula. Então, é toda uma avaliação que tem que ser feita. A alimentação errada dá câncer? Dá. Emoções em demasia, estresse também podem comprovar lesões nas células? Sim. Isso a gente dá muito no curso de gestão emocional. Tem uma aula inteira que eu falo sobre câncer, são 4 horas dentro de gestão emocional, que eu só falo sobre isso. E quando a gente fala em PNT, é para ressignificar as nossas emoções e a nossa célula não ter mais essa pressão dentro do nosso DNA. Tânia, registrar a presença aí do Gabriel e da Giane de Rio de Janeiro. Um grande beijo, Giane, foi minha aluna querida, Gabriel do Rio de Janeiro também. A Giovana Moraes da Rede Globo, nossa beijo. parceira do filme Sim é Possível. Gente, Giovana Moraes, é um prazer ter você aqui com a gente. Ela que é uma das maiores novelistas, né, de roteiros aí do Brasil. Grande beijo pra você, que está aí junto com o Alex Duarte, preparando esse filme Sim é Possível maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos aí conosco. Tânia, as pessoas querem saber, então, como controlar as emoções. Como controlar as emoções? Essa é a pergunta que tá mais sendo feita aqui pelas pessoas. Não, então vamos responder que o nosso tempo já está quase aqui, né? Faltam 2 minutos. Tá, e quem compartilhar nossa live, vai né? estar concorrendo ao PNT, que vai acontecer aqui em Gramado, uma das últimas turmas. Uma das últimas turmas vai ser aqui em Gramado. Agora a turma 47, eu acho que é até, 47. Veja bem, são 47 turmas, né? Mas o mais interessante é que enquanto nós estamos aqui, ó, do início da live até agora, sabe quantas pessoas morreram? 46. De infarto do miocárdio, porque não souberam trabalhar preventivamente, não cuidaram dessa bomba que, se parar, ela bate 100 mil vezes por dia, ela bate dentro da gente 100 mil vezes por dia, mas se ela parar em algum momento, você foi. E nesse momento, 47 agora já morreram. Estou cronometrando aqui, 47 pessoas que poderiam ter evitado se tivessem sido mais felizes, se tivessem rido mais da vida e dos problemas, se tivesse feito uma caminhada de 30 minutos por dia, durante o dia, 30 minutinhos, se tivesse se alimentado de coisas da terra, aipim, laranja, bergamota, feijão, coisas que tem às vezes no seu quintal.
comer menos do que comer mais. Quanto menos eu comer, mais eu vou viver. Comer como um passarinho. Como é que ele consegue voar? Porque ele come pouquinho, de grãozinho, vai comendo várias vezes durante o dia. A gente também pode fazer como um passarinho, que tem uma atividade física fantástica, sobrevoa e consegue se manter. Nosso aparelho cardiorrespiratório é igual dos pássaros. Nossa diferença é que eles têm os ossos ocos, né, areados, e nós não. Mas todo o processo dos animais e o nossa fisiologia é semelhante, igual praticamente. Por isso que a gente faz experimentos em ratos, em coelhos, em gatos, para que a gente possa chegar mais perto da ciência. O que os bichos fazem? Os bichos não se empanturram. Os bichos têm uma alimentação típica deles. Você vai ver um gato comendo a mesma... Gato não come alpiste. Gato bebe leite. Ele não come alpiste. Gato não é comedor de carne. Cachorro come... Agora, o homem come alpiste, come a secretária, come carne, faz tudo. É multifatorial. E isso é um grande problema para nós. Então, a gente tem que ser focado em tudo na nossa vida, eu costumo dizer isso. Tanto nos negócios, na nossa profissão, com a nossa família. Centramento. Comigo em primeiro lugar, olhar para dentro de mim e fazer valer. Quando eu falo em atividade física, não é só a célula cardíaca que se beneficia. Também temos vasodilatação em todo o nosso corpo e isso faz com que venham hormônios que as pessoas tomam hoje nos antidepressivos. 8 a 11% no máximo de efeito tem os antidepressivos, mas as pessoas melhoram. Por que as pessoas melhoram? Melhor do que botar na cabeça que aquilo ali pode fazer bem para ela. Então, quando eu falo em saber gerir as suas emoções, em primeiro lugar, você tem que trabalhar o teu... Quanto mais autoconhecimento você trabalhar, melhor. Você tem que saber a origem que você tem, às vezes, de uma dor interna, de uma mágoa, de uma coisa que você não sabe de onde vem, de uma insegurança. Pode ser através da programação neurolinguística, PNL? Pode. Pode ser através da gestão emocional? Pode. Vamos trabalhar a atividade física, que é o que está na nossa mão? Vamos fazer isso. Eu aponto lá, porque é lá que é o caminho. Então, e buscar isso. Se você entrar no meu Face, no meu Instagram, se você me seguir, você vai ver toda hora eu fazendo o quê? Lá na academia. Ou eu estou em cima de uma bicicleta, ou eu estou em cima de uma esteira, eu caminho dentro da do meu escritório, eu desço e subo de escada o tempo inteiro. A atividade física, a minha dica, você precisa dar 10.000 passos por dia para não ser sedentário. Faça como eu, controla no reloginho, tem até esses reloginhos que você pode comprar e utilizar também. 10.000 passos é o não sendo sedentário. Quem ganha com isso, mais de 60%, tá aqui, ó. Ele que mata a cada 40 segundos uma pessoa. Nosso índice já subiu. Nós já estamos com quase 50 pessoas já mortas. Infarto do miocárdio, enquanto eu tô falando essa live com você. É sério. É uma epidemia que nunca foi tão grande no mundo como agora. Então, por mais que a Organização Mundial da Saúde diz que em 2030 a depressão vai estar passando as doenças cardiovasculares, eu ainda duvido dessa estatística pelo número de óbitos que a gente tem hoje, né, Alex? Então, é sério? É. E nós podemos evitar. Nos cuidar, né? Nessa alimentação, nessa gestão de emoção. O problema tá aqui? Tá. Tá com o problema ali? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, se tu tiver um problema ou tá com raiva de alguém, vai dar uma corrida. Aqui, ó, dá uma corrida em umas 3, 4 quadras. Terminou de correr? Parece que a tua raiva se foi. E a raiva não faz bem. Ela libera vários nossos receptores, ela libera lá dentro tudo aquilo que não presta, toxinas que vão fazendo mal pra gente, vão fazendo essas compressões. Então, nos desintoxicar das emoções negativas. Quer um conselho? Se afasta de pessoas que você não gosta, que são ruins, que você percebe maldade. Se afasta de pessoas negativas. Conviva com pessoas, eu sempre digo, sardinha anda com sardinha, tubarão com tubarão. Anda com tubarões, pessoas competentes, que têm uma visão para frente, pessoas que querem melhorar. Tem pessoas que não querem melhorar. Você vai ralar com pessoas que não querem. Tá bom essa vida assim. Então deixa lá. Vá sempre ter pessoas ao teu redor que ajudam a te puxar numa linha de sorrir, brincar, abraçar, né? A gente sabe como isso tudo é importante. Então, modificar isso também. Fumo, gente. Na Academia dos Médicos eu ouvi uma frase essa semana. É melhor. Olha só a comparação que os caras fazem. Você fumar uma carteira de cigarro do que tomar um copo de Coca-Cola. Tamanho o malefício dos refrigerantes. Faz uma pesquisa em casa, pega um copinho, esse copo normal aí, um copo, coloca uma Fanta laranja dentro, Fanta laranja ou suquita,
E na ponta você coloca um guardanapo de papel branco. E você faça a experiência para ver o que vai acontecer. Não bota tudo. Só coloca o guardanapo na ponta em contato com o refrigerante para você ver o que vai acontecer. Vai sugar todo o corante para o seu guardanapo. Isso é o que faz com o nosso esôfago quando desce aqui, que dá refluxo nas pessoas, que elas não sabem do que vem. O coração começa a ter dificuldade de bombear. Então, um dos maiores malefícios são os conservantes, esses refrigerantes. Fumar prejudica e muitas pessoas, né? O ambiente muda, temos que parar, cuidar o álcool, né? Eu tenho muitos empresários e mulheres empresárias que acabam bebendo porque não conseguem hoje se gerir emocionalmente e o álcool afeta ele, né? O outro grande órgão que é o fígado, né? O nosso fígado não foi feito para processar álcool. Imagina você com um carro a gasolina, ele só funciona com gasolina. Se você começar a botar um pouquinho de diesel todo dia nele, Alex, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai parar, ele não vai aguentar o tranco, né? Então, o nosso combustível, gente, por incrível que pareça, é água. Não é nada diferente disso, tá? Tânia, tempo encerrado. Tempo encerrado! Compartilha a live, quem tiver aí. Compartilha a live com a gente, né, Alex? Quem tiver aí, que vai concorrer aí a um PNT que vai ter agora em Gramado. Aqui são 2 módulos, são 8 dias de curso intenso, né? Com reprogramação neurolinguística, onde você aprende a administrar maestramente o seu inconsciente, que pode ser o seu inimigo interno ou seu imperador, transformando você num Jedi. Um grande beijo a todos, que tenhamos um excelente final de semana. Dá um tchau aí, Alex, que foi o meu auxiliar. Tchau, pessoal. Aí. Até mais. Um grande beijo para você. Santa Maria em peso, um beijo para Santa Maria, muita gente entrando aí, nosso berço de amigos, e até a próxima live. Um grande beijo para todos.